Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Rui. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para o nosso André Santiago. Boa tarde para Tony Maciel. Boa tarde para Sandro Rodrigues e para a grande audiência da Cultura Informa. Hoje nós queremos começar com uma notícia boa. Faz pouco tempo, me parece que entre 1 e 2 dias, que João Osvaldo, muito querido amigo lá da Caixa Econômica Federal, hoje aposentado, recebeu alta lá no Hospital Português para a alegria da sua esposa Eliane Deol e seus filhos, depois de ter sofrido um acidente vascular cardíaco. E está tudo debelado, ele colocou os stents necessários, recebeu alta, e a gente tem essa notícia como muito boa, porque sabemos o quanto o João Osvaldo vale como ser humano, como profissional e como cidadão de Caruaru, uma pessoa que se preocupa com a sua cidade, com o seu povo. Então, João Osvaldo, seja muito bem-vindo com os reparos aí que a gente tem que fazer nas encarnações, né, em determinada época, e que isso aí funcione muito bem para você viver muito e muito tempo junto com todos nós. E também uma notícia boa que a gente está saudando aqui é a Soparia do Gordo, né? A Soparia do Gordo está fazendo 18 anos de sucesso em Caruaru. Então, olha, nem interessa ter chegado à maioridade de 18 anos, que ela já era de maior quando começou, porque o sucesso foi muito cedo. Então, um abraço aí no Gordo e nos clientes da Soparia que vão continuar a degustar as delícias regionais, sobretudo a nossa comida, a nossa cultura, que é disso que se ocupa a Soparia, né? A dobradinha, a nossa, sobretudo a buchadinha, né? Que é uma coisa muito típica nossa, o pirão, tudo que é da cozinha regional e algumas coisas, uns petiscos especiais. Pois parabéns à Soparia do Gordo, 18 anos, maioridade alcançada, o que não quer dizer que o sucesso tenha sido postergado, ele permaneceu o tempo inteiro. Pois bem, e outra notícia interessante, porque é fundamental. Eu estou passando as notícias, Tony e André, para a gente entrar naquela história das perguntas que ficaram penduradas, né? Então, a notícia que não foi muito repercutida, só hoje ela está começando a circular um pouco mais, mesmo assim não em todos os veículos da grande imprensa, foi a grande vitória do ex-presidente Lula e dos seus advogados no Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, que representa praticamente 200 países do mundo. A totalidade do mundo é representada lá na ONU. E Lula obteve uma grande vitória. Foi reconhecido por esse conselho após 6 anos de processo. Vejam quanto tempo demorou, né? Mas chegaram a uma conclusão e decretaram que, mais uma vez, Sérgio Moro foi parcial, ele corrompeu a justiça, ou seja, é um corrupto do ponto de vista da justiça, e criou uma perseguição judicial com processo desonesto dentro da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula, com o único objetivo político de prejudicá-lo. Isso custou a Lula mais de 500 dias de cadeia, injustamente, é uma prisão que nunca deveria ter acontecido. Ele acabou sendo preso como preso político e agora a ONU reconhece que a prisão foi injusta, a perseguição foi descabida e Sérgio Moro foi, agora sim, confirmado também numa instância internacional e mundial como juiz suspeito, juiz corrupto, juiz parcial, que dentro da Lava Jato cometeu arbitrariedade e praticou violenta injustiça contra o ex-presidente Lula. Por que é que as coisas devem ser ditas desse jeito que a gente está falando? Porque essa é a verdade. Essa é a verdade dos fatos. E é bom que ela seja reconhecida, como foi aqui no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, que também declarou Moro juiz suspeito, juiz parcial, consequentemente aquele que corrompe, o corrupto da justiça, e agora a ONU confirma também no foro internacional.
Isso pode ter influência ou não na eleição, não importa, mas a justiça tem que ser praticada. Senão a gente terá que concordar que Jesus Cristo sofreu o devido processo e morreu porque merecia morrer, e que os seus algozes, seus carrascos tinham toda a razão, quando a gente sabe que isso é mentira, que isso é absurdo, que isso é um crime e que Cristo foi condenado injustamente, assim como Sócrates, e não é querendo comparar as figuras históricas, assim também como o ex-presidente Lula. Então, sempre que se repara uma injustiça, a gente deve achar que a humanidade está no caminho certo. Ela está no caminho de evoluir, de respeitar as pessoas e de se civilizar. Agora estamos às ordens para as perguntas dos ouvintes. Professor Rui, inclusive, assim, relacionado a esse assunto, a gente comentou agora há pouco com Edmar Lira a respeito dessa matéria aqui, né, que falou do Comitê da ONU, que concluiu que a Lava Jato violou as garantias, principalmente privacidade e os direitos políticos do ex-presidente Lula. Então, um assunto que a gente está repercutindo bastante aqui na Rádio Cultura. E aí a gente começou a receber algumas perguntas também da cena política e do cenário político daqui de Caruaru. Eu achei uma bem interessante que a gente falou ontem, professor. O Jorge do Agreste está reforçando, perguntando a sua opinião a respeito da mudança, né, de Perpétua Dantas. Ele está dizendo que ela está mudando de galho em galho e está querendo saber se o senhor está achando que ela... deixa eu ver aqui, viu? Será que ela quer ser ou ter alguma atividade no governo do estado, ou está querendo um candidato da terra dela, já que ela não vai mais apoiar Zé Queiroz e o Vônei Queiroz? Essa foi a pergunta do Jorge do Agreste, lá de Pau Santo. É sempre muito ruim quando o político pula muito de galho em galho. Eu não sei exatamente, não conversei com Perpétua, que é uma pessoa com quem eu tenho um bom relacionamento, qual é a intenção, qual é a proposta dela. E isso é uma coisa que a gente vai ter que ver e que o eleitor deve analisar essa conduta e observar bem, porque realmente todas essas colocações que o ouvinte está fazendo têm cabimento. Às vezes o político está querendo um espaço de melhor projeção, às vezes ele está querendo cargos, às vezes ele está querendo mais suporte para futuras candidaturas, mas a gente não pode falar pelas intenções das pessoas. Só podemos lamentar, no caso não de Perpétua em particular, que eu não estou discutindo, que não tenho informações suficientes, mas essa coisa de oscilar muito, de abandonar aliados e de ficar correndo de um lado para outro, quando não representa um reposicionamento ideológico, quando a pessoa realmente não está tomando uma posição inteiramente nova e está querendo consolidar. Quando não é isso, é uma coisa mais pessoal, é muito negativo para qualquer político, e Perpétua deve, pessoa inteligente como ela é, uma professora universitária, uma pessoa de senso, né? Ela tem que analisar muito bem isso, porque uma coisa é o que ela quer, outra coisa é aquilo que o eleitor espera que seja o comportamento dela. Isso pode ser ruim para ela. Professor, também tem aqui o Carlos Cícero, lá de Pombos, está desejando uma boa tarde a todos os ouvintes e dizendo que é seu fã. Ele disse que o senhor faz os comentários da verdade e os bolsonaristas não acreditavam na pesquisa e agora está mostrando, né, essa mudança toda. Então ele está dizendo que é seu fã. Muito obrigado. Que não seja um fã nático. Né? Pode ser um fã crítico, né? Isso. Um fã também que... Claro que ele chegou às conclusões dele pensando, né, fazendo análise dele e distinguindo. E quanto aos bolsonaristas, é bom eles saberem que Bolsonaro está trabalhando com um instituto de pesquisa contratado pelo governo federal, e esse instituto, ou mais de um, me parece, está fazendo pesquisas qualitativas para avaliar quais são os comportamentos que ele deve assumir. Então, se o eleitor de Bolsonaro duvida das pesquisas, Bolsonaro não duvida mais. E agora que eu entendi aqui a pergunta, ele quis dizer o seguinte, que os bolsonaristas não acreditavam em pesquisa e agora que essa pesquisa está dizendo que o Bolsonaro subiu 5 pontos, está todo mundo acreditando, ele está dizendo isso. Essa ironia. Sim. Isso é outra bobagem, né? Porque quando a gente acredita no instrumento, a gente tem que acreditar nele para o bem e para o mal. Uhum. Quando você tem uma criança em casa e ela está febril, ou você está suspeitando, está achando ela quentinha, você coloca o termômetro de imediato para ver das situações, qual a situação que você tem realmente. Se ela está normal, se ela está febril, ou se ela está com a febre já bem pronunciada, ou uma febre intensa que exige cuidados muito especiais. A única burrice que você pode fazer é que alguns eleitores, infelizmente, gostam de fazer, é quebrar o termômetro.
Aí esse diabo tá dando febre, vai dar febre no Satanás, não na minha filha. Aí a menina piora. A febre continua, e ainda tem um prejuízo de quebrar o termômetro. Então esse é um tipo de burrice que eu já pedi às pessoas aqui que meditem bem. A pesquisa é um instrumento é feito uma régua, feito um metro que você usa em casa, uma balança que o açougueiro usa lá, seja para o que for, mas é uma balança. Então é um instrumento de você balizar as coisas. É interessante. Veja agora, na França, na eleição francesa, as pesquisas, na maioria, acertaram. O Adriano falando ainda de pesquisa, professor, ele está dizendo assim, todas as pesquisas indicam Lula na frente dos demais candidatos. Aí ele está dizendo, só que na minha opinião, eu só quero acreditar quando Lula vier para as ruas. O que o senhor acha? Eu acho que é uma coisa que isso está sendo muito difundido, muito divulgado pelos blogs bolsonaristas. Eles estão aproveitando o fato de Lula ser idoso, tinha a questão da pandemia, o fato dele ele não é candidato ainda. Então ele ele pode ir para determinado tipo de reunião, mas não pode fazer campanha. E ao contrário de Bolsonaro, é mais fácil o Lula ser punido se ele for para as ruas fazer campanha antecipada do que Bolsonaro fazer motociata com dinheiro do governo, como está fazendo. Porque Bolsonaro faz campanha com avião, soldados, com auxiliares, assessores, até ministros do governo, e faz os esquemas dele de visita a obras, né? Sempre numa ótica eleitoral. Então, esse privilégio que Bolsonaro tem, porque há muitas forças que proporcionam isso para Bolsonaro, que não se engane, Bolsonaro é muito bem apoiado. Ele não tem voto no momento suficiente para ganhar. Mas ele tem apoio. Tem apoio da grande mídia, ele tem apoio do grande empresariado, ele tem apoio até de gente que a gente nem espera que está apoiando e está por ali, né? E ele tem o suporte. Então ele, como presidente, ele faz a campanha dele. Lula que não pode fazer. Aí os bolsonaristas que não são burros, né? Muita gente pensa que o adversário é sempre mais burro. Nunca se deve pensar assim. Você deve pensar que o adversário é mais inteligente do que você. Se você pensar que o adversário é mais inteligente do que você, aí sim, você vai tentar ser mais inteligente do que ele e você está travando a luta com armas parelhas, né? Iguais. Mas se você achar que o outro é burro, esse tipo de burrice abre espaço para a inteligência dele lhe engolir. Vocês viram agora a grande jogada. Grande, viu, gente? Não vão ficar com raiva de mim ou desligar, não. A grande jogada que o Bolsonaro deu, nesse caso, Daniel Silveira. Ele aproveitou uma brecha da lei, da Constituição, a prerrogativa dele, e perdoou um cara que toda a conduta dele foi conduta de marginal, conduta de fora da lei, conduta de bandido. Mas ele perdoou o cara, indultou o cara. E o Supremo Tribunal Federal não pode derrubar essa prerrogativa. Teria que ter uma reforma constitucional. Com isso, ele conseguiu sustentar os outros julgamentos de várias pessoas, inclusive os filhos dele que estão lá na fila para serem julgados. Ele acuou no canto da parede o Supremo Tribunal Federal e, de certa maneira, reinou sozinho. O resultado político que isso vai dar é outra história. Eu imagino até que vai ter resultado negativo para ele. Porque os 60% de rejeição que ele já tem, aí é que vão ficar com mais raiva. Porque vão achar que ele está ali para contemplar o bandido de estimação, né? Como se dizia antigamente. Mas você veja aí como esse contexto, como essa coisa é, na verdade, complexa, né? Porque Bolsonaro fez uma grande jogada nesse momento, exatamente quando muita gente acha ele tosco, acha ele burro, acha ele desinformado, ou o que seja. Mas ele fez a jogada inteligente, encalacrou os adversários e deixou até a própria oposição a ele meio sem o que dizer. Tá certo que você pode protestar eticamente, mas juridicamente ele usou o instrumento que estava na mão dele. Então é bom respeitar a inteligência do adversário sempre. Aqui a participação do Dr. Flávio Holanda. Mestre Rui, a realidade brasileira está nas portas dos bancos, supermercado, padarias e farmácias. Fome e miséria, exclusão social com inflação acima de 20%, gás de R$ 130, gasolina de R$ 7,50, conta de energia nas alturas. Logo, logo, metade da população brasileira vai estar vivendo de algum auxílio do governo. Já imaginou mais 4 anos de Bolsonaro? Pois é, esse é exatamente o discurso que me parece o ponto forte da campanha do PT.
o que Flávio Holanda coloca aí na observação independente que ele está fazendo é isso que os fatos mostram. E por isso o Bolsonaro está com esse problema todo, né? O governo pessimamente avaliado a essa altura do campeonato, ele próprio muito mal avaliado, e a rejeição de gente que diz que não vota nele de jeito nenhum em torno de 60%. Então, nesse momento aqui, que a gente está comentando, esse dia 28 de abril, Bolsonaro está com a eleição perdida, talvez no primeiro turno. Porque se houvesse um primeiro turno hoje, a pesquisa já diz também que 60% do voto que não for para Ciro Gomes, ou que o eleitor tenha que tomar uma outra decisão de voto, ele votará em Lula. Então isso fecha 2, 3% que falta para Lula realmente consolidar uma posição no primeiro turno. E isso é uma coisa que eu acho que já está no radar, já está no horizonte de qualquer comentarista político intelectualmente honesto. Seja ele de direita, de centro, de esquerda, ou seja um curioso, ele vai nessa. E por quê? Porque realmente, a essa altura, está havendo também uma migração fortíssima de votos acima dos 60% também, na faixa de eleitores mais pobres. Em outras palavras, a sociedade brasileira está lendo que Bolsonaro governa para os ricos e não para os pobres. E os pobres são a maioria, como todo mundo sabe. Professor, ele também perde entre as mulheres. Professor... Porque as mulheres não perdoam aquelas estripulias todas tanto em relação à mulher propriamente dita, como gênero, como pessoa, atitudes que ele já teve, inclusive com a deputada Maria do Rosário, dizendo que ela não seria estuprada por ele porque ela não merecia, quer dizer, coisa dessa ordem. A memória do povo hoje está lá, toda guardada nas redes sociais. Então, as mulheres brasileiras, os pobres e frações importantes, inclusive os católicos em sua maioria, estão todos se pronunciando nas pesquisas contra Bolsonaro. E essa história do custo de vida, da carestia, da falta de emprego também, que é outro problema. Porque uma coisa é você ter custo de vida alta, outra coisa é você ter custo de vida alto e não ter esperança de arranjar um emprego. E em arranjando um emprego, ganhar uma porcaria também. Então, nós não temos mais nem ajuste real do salário, nem temos um preço compatível, nem a expectativa de emprego. Então, como é que o presidente da República vai se apresentar diante do povo? Vai dizer o quê? Quando pega 100 bilhões de reais e distribui com acionistas da Petrobras, aí de maneira graciosa, porque a Petrobras poderia ter tomado outra decisão. Podia distribuir, por exemplo, 20 bilhões e pegar 80 e jogar em refinaria para a gente refinar ainda mais petróleo e ter mais condições no futuro de praticar um preço bom e justo de energia, porque energia é uma coisa essencial que todo mundo está atrás, todo mundo está lutando. Então, esse é o quadro. E esse quadro é muito ruim, eu diria, nesse momento, para mim, irreversível em relação ao presidente Bolsonaro. Professor Rui, tem algumas perguntas, muitas perguntas chegando para a gente aqui pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Vamos tentar agilizar para ver se a gente deixa todo mundo aí com a resposta. Isso. Então é um comentário. Foi o Vitor do bairro Santa Rosa, ele está dizendo assim: professor Rui, Bolsonaro disse que o Poder Executivo mentia, mas esqueceu de dizer uma coisa, dizer que ele representa o Poder Executivo. Você vai comentar esse, mas agora sim tem outra pergunta, que é do Hudson, do Indianópolis. Ele diz assim: professor, eu queria entender sobre o governo querer que o Exército conte os votos na eleição próxima. Explica isso, por favor. As duas coisas estão atadas no mesmo ponto. Então, quando o Bolsonaro, sem querer, né, parece que ele disse que o governo mentia, ele corrobora a pesquisa. Nós temos quase 70% do eleitorado. Quando você soma os que confiam na palavra, os que não confiam em nada do que ele diz, dá mais de 50%. Com aqueles que às vezes confiam, você tem quase 70%. Isso me parece que é uma pesquisa Datafolha lá de trás. E isso não mudou, né? Porque o governo continua dizendo coisas. Agora mesmo vem se desmentindo que nenhuma criança brasileira morreu por conta da Covid. E era uma coisa que o presidente alardeava o tempo todo, como alardeou a cloroquina, que era uma mentira também. E ele sabia que era uma mentira, porque ele não tinha um estudo sequer que desse sustentação. Então, um presidente que é visto como mentiroso pela sociedade, a pesquisa vai lá e capta. Aí, para obter credibilidade, o que é que ele quer? Ele quer tirar a credibilidade dos outros. E o que é que ele faz? Ele quer usar a imagem das Forças Armadas, que aliás também estão arranhadas, né? Por escândalos financeiros, por jogadas aí muito duvidosas e essas licitações suspeitas.
essa coisa de não ter laudo médico às claras, quando o presidente foi internado lá com a Covid, aquelas coisas, e pela compra superfaturada de cloroquina, e uma série de coisas assim, as Forças Armadas não estão lá esse brastempo todo, mas ele quer usar o que resta da credibilidade de determinada imagem que as Forças Armadas têm, que, aliás, as Forças Armadas, como Forças Armadas, não pode ter sua imagem derrubada, mas ele está querendo se servir dessa imagem para dizer o quê? Que o TSE não tem isenção. Veja qual é a jogada. Não é burra, não, a jogada é inteligente. Ele quer dizer que é preciso que alguém esteja olhando e que seja as Forças Armadas com sua credibilidade, porque os ladrões estão lá para apurar os votos de maneira desonesta e derrotá-lo. Uhum. Ele está querendo levar de todo jeito esse discurso para depois ter pretexto para mobilizar o pessoal dele. Se ele perder realmente, como está previsto no primeiro turno ou no segundo, ele vai querer mobilizar essas pessoas para irem à rua e contestar o resultado. Ele quer seguir Trump lá na história do Capitólio. Aqui o Oi. O José Pedro da Silva Neto tem também mensagem do Índio Agagiano e da Maria Luciene, tentar trazer aqui as mensagens deles. Boa tarde, André e Tony. Eu assisti há 3 anos atrás, o professor citava o Vox Populi dizendo que estava em empate com tendência pró-Haddad. E aí? Eu estava errado. Não é? Simples assim. E isso eu já reconheci aqui no microfone, que para mim não é problema errar. Para mim a vergonha é você errar e não reconhecer. E honestamente não colocar para as pessoas. Eu estava errado. Eu analisei pouco, pensei pouco, mas teve um detalhe também na pesquisa que eu recebi. O voto de Haddad bateu, o que não bateu foi do Bolsonaro. Mas bateu certinho a quantidade que ele teve. Mas isso não me redime, não. Uhum. Nem me desculpa, nem me explica. Eu estava errado. Professor, o Cleidson Santos fez uma pergunta interessante. Ele colocou aqui, professor, agora... Eu passei por uma pergunta, não foi agora na segunda? Não. Era só o comentário mesmo, estava certo. Tá, Ele só bem. Comentou aquela história que Bolsonaro se confundiu chamando o Poder Executivo, né, de que mentia e que ele tinha esquecido que ele também representava isso. Mas agora é uma pergunta mesmo, e é bem interessante. O Cleidson Santos, ele está dizendo agora que foi comprovado mais uma vez que Sérgio Moro foi parcial, ele vai ser punido por algum crime? Tem um conjunto de processos já levantados aí por entidades de advogados e ainda não se sabe se o PT ou Lula vão também processar. Lula teria dito em algum momento que não ia entrar nessa briga, mas tem gente processando porque o crime de Moro vai além da questão de Lula. Se você empata a sociedade de um país de ter um candidato colocando-o na cadeia. E outra coisa que Moro fez, ele grampeou o telefone, pegou grampos oficiais que não podiam ser divulgados e divulgou. Com isso impediu Lula de ser ministro da Casa Civil, da Presidência da República. Uhum. E com isso ele bloqueou a possibilidade de candidatura também e outros lances. Em suma, e afora, eu ainda não toquei aqui, vou tocar depois, no problema econômico, né? Porque Moro, como bom menino, Golden Boy lá do Departamento de Estado americano, com que ele manteve todas as suas conexões e ainda mantém, e depois recebeu uma bela recompensa dessa empresa que pagou 3 milhões de reais a ele por um trabalho que ninguém conhece qual foi. Esse Sérgio Moro, ele também destruiu as empreiteiras, as empresas correlatas da Petrobras do conteúdo nacional, estaleiros, e prejudicou toda a estrutura Petrobras com medidas que não tinham cabimento. Era para punir os corruptos, ele puniu a empresa. E com isso facilitou a vida de muita gente aí e pode ter até corrido muito dinheiro por debaixo do pano também. Então isso tudo é o retrato do que foi a Lava Jato, do que foi Sérgio Moro. Um conluio mafioso com intenções de derrubar uma liderança popular, e isso afetou todos os brasileiros, não só foi Lula nem o PT, não, afetou todo mundo. Contas que nós estamos pagando até hoje com essa história do combustível tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E tem gente que quer processar o cara para ele pagar pelo que ele fez. Professor Rui, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Tem o Índio, né? Mas infelizmente o nosso tempo já está estourado. A gente deixa a do Índio para a próxima segunda-feira, né? Não cuidado não com a flecha, viu? Tô brincando, viu, Índio, com você. Você tem sido um ouvinte assíduo e merece toda a nossa consideração. Obrigado, infelizmente professor. Não dá tempo para a gente ler todas as mensagens dos ouvintes. O tempo é curto e infelizmente não dá tempo.
Mas só lembrando que quando a gente não consegue ler, a gente acaba transformando essas perguntas no dia seguinte para o professor. Então, essas perguntas que a gente não conseguiu ler aqui no WhatsApp, fiquem tranquilos que a gente vai repassar na próxima semana para o professor Rui Lira. Obrigado, professor. Boa tarde, Tony Maciel. Boa tarde para André Santiago. Um bom fim de semana, porque a gente não se encontra só na segunda agora. E um abraço aí para o Sandro Rodrigues na nossa técnica com essa excelente qualidade de som. E um abraço apertado, saudando João Osvaldo de volta para o nosso convívio agora com o coração renovado. E vamos em frente